Aleluia, aleluia, aleluia. Estamos aí mais um dia, né, nesse tempo profético e propício diante do Senhor, onde nós estamos aí, né, entendendo sobre o que é você usar as palavras de modo assertivo, mas também aprender, né, a silenciar as palavras negativas, as palavras que muitas das vezes têm criado coisas contrárias no nosso coração, na nossa vida, e nós estamos nesse caminho aí, eu creio que o Senhor está formando algo em nós. Antes de ir para a porção, para o texto de hoje, eu queria ver com vocês, e aí fizeram ontem o propósito, o ato profético, ungiu os ouvidos, ungiu a boca, ouviu a Bíblia, ouviram, meu povo, porque não faz sentido, né? Em nome de Jesus, a gente precisa se mover, não só ficar de telespectador, né? Mas eu creio que esse é o tempo. Se você não fez, ali esqueci, eu não consegui fazer, faça hoje. Né? Você vai só acumulando, né, coisa para fazer, mas enfim, faça hoje. Permita com que você se mova de modo intencional no dia de hoje, em nome de Jesus. Hoje eu quero começar com você orando, colocando diante do Senhor esse tempo, apresentando diante do Senhor as nossas vidas, pois, queridos, o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero te chamar para você orar comigo, para a gente apresentar esse dia e esse tempo diante do Senhor. E eu creio no que o Senhor Ele irá liberar sobre os nossos corações interiores. Feche seus olhos aí, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Nós nos prostramos, Senhor, nos, e voltamos o nosso coração para ti. Senhor, nós pedimos ao Senhor agora que a tua calmaria, a tua shalom, Pai, ela possa ser e ela possa governar o nosso coração agora. Que nós possamos, Senhor, entender e ouvir o som da tua direção. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, caminhar sentido ao teu propósito. Na autoridade do nome de Yeshua, fala conosco nessa manhã. Ensina-nos nessa manhã. Senhor, que não estejamos apenas como ajuntamento, apenas às 5 horas da manhã eu vou reunir. Não, Pai, mas que isso de fato provoque algo em nós. Que isso de fato provoque em nós uma nova conduta, um novo estilo de vida, Pai. Essa é a palavra. Que isso provoque em nós um novo estilo de vida, porque essa é a essência da adoração. A adoração não é a música que cantamos, mas é a verdade que vivemos. Então, Pai, em nome de Jesus, nos ensina, Pai, a te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, a liberar, Pai, palavras de bênçãos, a liberar, Senhor, palavras que agradam o teu coração, é claro, Senhor. Sabemos que não somos perfeitos, pois perfeito é o Senhor. Sabemos, ó Pai, que muitas das vezes nós vamos falhar, nós vamos errar. Mas, Pai, que nós estejamos como a palavra sobre os muros, que assim nós estejamos, Pai, vigiando a nossa língua, vigiando a nossa fala, vigiando a nossa boca, para que dela, Pai, não proceda palavras de morte, mas palavras de vida. Senhor, as coisas à nossa volta geralmente provocam em nós, Pai, esse nível de fala. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos ensina a olhar para Ti. A Tua palavra declara que tudo o que fazemos deve ser como uma adoração, deve ser para o Senhor. Então, Pai, que até o nosso modo de falar, os nossos impulsos, o nosso modo de agir, que até, Senhor, os pensamentos que sobem no nosso coração, eles possam, Pai, ser agradáveis diante da Tua presença. Pai, assim, nós pedimos ao Senhor
e colocamos diante de Ti. Nos ensina, Senhor. Nos ensina, Pai, a aprender a discernir o tempo de falar, o tempo de ficar calado, o tempo de profetizar, o tempo de ficar em silêncio, o tempo de adorar. E nos ensine, Senhor, em nome de Jesus, a silenciar a murmuração no nosso coração. Pois a murmuração, ela é o corpo antagônico da adoração. E, Pai, nós não queremos liberar sobre a face da terra aquilo que é contrário ao Senhor. Aprendemos, Pai, antes de ontem, que a palavra do Senhor, quando o Senhor libera a palavra, Senhor, o Senhor cria, o Senhor reorganiza as coisas, o Senhor, Pai, coloca as coisas nos seus devidos lugares. Então, Pai, tudo aquilo que está em desordem, por causa daquilo que falamos, por causa das nossas atitudes e ações. Ah, Senhor, em nome de Yeshua, nos ensina, Pai, na autoridade de Yeshua, a ser como o Senhor, a imagem e semelhança do Senhor, que coloca tudo no seu devido lugar, que organiza as coisas, que é organizado a alinhar, Senhor, em nome de Cristo Jesus, e a criar ao padrão original do céu, em nome de Yeshua. Hoje, Pai, nós queremos iniciar proclamando isso, orando isso, em nome de Jesus. Hoje, Pai, eu e as minhas irmãs aqui reunidas, nós queremos iniciar esse dia declarando que santo seja, Pai, que santo seja a nossa boca, que a nossa boca seja santificada nesse dia, que os nossos pensamentos sejam santificados nesse dia, que as nossas intenções sejam santificadas nesse dia. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. E amém. Amém, queridos? Queridos, me dá um segundinho, por favor. É, música não. Amém? Abre sua Bíblia comigo em Salmo, capítulo 27. Salmo 27. Fecharam? Salmo 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Adonai é minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Adonai é minha fortaleza, é a fortaleza da minha vida. A quem terei medo? Terei medo. Quando os malfeitores se levantaram contra mim para devorar a minha carne, meus adversários e inimigos falharam e tropeçaram. Se um exército se acampar contra mim, meu coração não temerá. Se uma guerra vier contra mim, ainda assim me manterei confiante. Apenas uma coisa pedi ao Senhor, e apenas isso buscarei: morar na casa de Adonai todos os dias da minha vida e visitá-lo em teu santo templo. Pois ele me responderá em seu abrigo no dia da tribulação. Ele me guardará da congregação dos fiéis e me colocará em uma rocha. Assim minha cabeça triunfará sobre os meus inimigos que me cercam. Farei uma oferta em sua tenda, sacrifícios de gritos de alegria, e cantarei louvores ao Senhor. Adonai, ouve a minha voz quando eu clamo. Tem misericórdia de mim e responde-me. Meu coração diz acerca de ti: busque a minha face. Tua face, Adonai, buscarei. Não escondas de mim a tua face.
Não me expulses da tua presença em ira, tu és o meu socorro. Não me abandones, não me deixes, Deus meu Salvador. Ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, Adonai tomará conta de mim. Ensina-me os teus caminhos, Adonai. Guia-me no caminho da retidão, por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois falsa testemunha se levantaram contra mim, e também aqueles que respiram a violência. Se eu não tivesse crido, não veria a bondade de Adonai na terra dos viventes. Ponha sua esperança em Adonai, seja forte e que o seu coração tenha coragem. Sim, ponha a esperança em Adonai. Aleluia! Queridos, eu amo o Salmo 27, hoje é o salmo, né, determinado para esse dia. Mas olha que interessante. Enquanto a gente orava, o Senhor me fez lembrar de Salmo 19. Vai lá comigo, Salmo 19. Eu gosto muito desse orgânico do Senhor, né? A gente não preparou uma palavra no sentido de ministração, mas ontem e hoje o Senhor traz menção de algumas coisas e eu achei muito interessante isso enquanto eu orava. Salmo 19. Eu vou ler desde o começo, mas eu tenho um ponto específico aí que eu quero tratar em Salmo 19. A palavra do Senhor diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento fala da obra das suas mãos. Cada dia expressa a sua glória, cada noite revela esse conhecimento. Sem discurso, sem palavra, sem que a sua voz seja ouvida, sua mensagem ecoa ao redor de toda a terra, e as suas palavras chegam até o fim do mundo. Nele, Deus estende o sol, aparece como um noivo saindo da recâmara nupcial, com deleite de um atleta correndo a trajetória, levanta de um lado do céu, circula até o outro lado e nada escapa do seu calor. A Torá do Senhor é perfeita e restaura a alma. A instrução de Adonai é clara e faz o tolo e faz sábio o tolo. Os preceitos de Adonai são retos e alegram o coração. As leis de Adonai é pura e ilumina os olhos. O temor de Adonai é claro e dura para sempre. As leis de Adonai são verdadeiras, são todas elas retas, mais desejáveis que o ouro, muito mais do que o fino ouro. Também mais doce do que o mel e o destilado dos favos. Por meio delas, seu servo é corrigido, em obedecer a elas há uma grande recompensa. Quem pode discernir os pecados inconscientes? Limpa-me dos pecados obscuros. Tem também guarda o teu servo do pecado da presunção, de maneira que eles não me controlem. Assim serei isentado de culpa e libertado de grande ofensa. Que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis na tua presença. Adonai, minha rocha e meu redentor. Olha que interessante. Na hora que eu estava orando, o Senhor me lembrou de Salmo 19. E perceba que Salmo 19 ele está começando com um código. Na verdade, toda a palavra de Deus ela tem os seus códigos proféticos, mas Salmo 19 ele inicia, ele abre dizendo assim, olha, que os céus estão declarando a glória do Senhor. Queridos, quando nós pegamos essa palavra, eu vou até abrir aqui, eu acredito que o Senhor deseja falar conosco essa manhã. Você deseja ouvi-lo? Olha isso. Na versão aqui está escrito proclama. Olha que interessante. A palavra que está sendo declarada aqui, os céus declaram, os céus proclamam a glória de Deus. A palavra aqui é contar, relatar, enumerar e dar nota de todas as coisas. Ele está dizendo, o outro significado é narrar,
Isso mesmo, narrar, ser um contador oficial dos feitos do Senhor. Veja o que está dizendo, queridos. Ari, onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar que se você não abre a sua boca para proclamar, se você não abre a sua boca para adorar, se você não abre a boca para dizer os feitos do Senhor, queridos, os céus, a terra, as pedras, elas farão isso. Elas proclamarão isso. E aí me faz menção de um texto de Abacuque, que ele vai dizer assim, olha, que quando Adonai se levanta, quando o Senhor se levanta, a terra se dobra diante da presença dele. Eu amo Abacuque. Quando ele vai dizer, olha, a terra, os rios se contorcem ao ouvir a tua voz, ao ouvir o teu caminhar. E aí, culminando com a abertura de Salmo 19, querido, se até as rochas, se até o mar se contorce diante da presença dele, se prostra em adoração a ele, o que nos faz pensar que nós temos o direito de não adorá-lo? O que nos faz pensar que podemos utilizar da nossa boca para coisas contrárias à adoração ao Senhor e não adorar ao Senhor? Queridos, nós estamos aqui em um processo onde o Senhor ele está falando conosco, não tem nada programado. Né? Claro, temos aqui a direção do propósito, mas a palavra não está programada. O que o Senhor está nos dizendo essa manhã, faça disso que vocês estão vivendo, que vocês estão levantando 5 horas da manhã, que vocês estão proclamando o seu estilo de vida. Porque ontem nós aprendemos, a palavra, ela tem poder para gerar vida ou gerar morte. Então, você consegue entender que é a nossa escolha o que nós estamos gerando a partir daquilo que estamos falando? E, queridos, tudo aquilo que sai da nossa boca, no último dia, queridos, será passado em revista diante do Senhor. Às vezes nós pensamos que quando Deus nos libera talentos, Deus nos libera dons, a gente pensa que é só cura, que é só milagre, que é só maravilha, talentos financeiros, enfim, de multiplicação. Mas não, você sabia que a adoração também é um dom do Senhor. A adoração, ela também é um talento que Deus coloca nos nossos lábios e coloca dentro de nós. E eu creio que o que o Senhor está nos trazendo nessa manhã é multiplique o seu talento. Salmo 19, ele vai nos apontar justamente isso. Ele está dizendo que o firmamento fala da obra das mãos do Senhor. E muitas das vezes, queridos, a gente despreza o que as mãos do Senhor têm feito por nós. Às vezes a gente até sabe, pastora Cristina? Muitas das vezes a gente até viu, mas a gente não dá a devida reverência naquilo que Deus está fazendo em nós, através de nós e no nosso meio. Pare para você avaliar aí, de domingo até hoje. Qual foi as obras que o Senhor fez por você? Qual foi a graça que Ele derramou por você? Então, o chamamento do Senhor hoje é para que nós não deixemos passar desapercebidos. E quando a gente começa a olhar para esses detalhes, quando a gente começa a olhar para essas coisas, sabe o que vai acontecer, queridos? Você vai converter o seu tempo de murmuração por tempo de adoração. É quando, por exemplo, você está fazendo algo na sua casa e de repente você começa, ô Senhor, como o Senhor é grande, como o Senhor é poderoso. Ontem eu estou tendo que lavar roupa na casa da minha mãe, porque eu estou sem máquina. E eu acabei aqui, só fiz algumas coisas aqui e fui para a casa da minha mãe ontem. E aí, quando eu cheguei, eu detesto coisas fora do lugar. Bagunça é uma coisa que me tira do sério. Mesmo a casa pode não estar perfeitamente limpa. Tem alguém aqui que é igual eu? A casa pode não estar perfeitamente limpa, mas as coisas precisam estar organizadas. As vasilhas precisam estar no seu lugar, a sala, a casa precisa estar pelo menos varrida e tal. E aí os meninos, trabalho, eles vêm almoçar em casa. E aí, ontem até
depois que a gente só daqui brincando com a Cília compartilhando, né? Nossa, aí, de fato, né? Quantas coisas que acontecem para a gente sair do propósito, né? E aí, enfim, cheguei aqui, sabia que eles tinham vindo almoçar, mas tinha mandado um recado, né? Deixa a casa do jeito que eu deixei sem deixa. Cheguei aqui, tinha louça suja na pia, o sofá estava desorganizado, eu falei, Jesus, tá vendo? Aí eu falei, não posso murmurar, Senhor. Aí eu comecei, Thaís, a arrumar o sofá. Senhor, obrigado, porque eu amo organizar minha casa. Ô, Senhor, obrigado por essa oportunidade. Da coisa para fora do lugar, obrigado pela vasilha, Tarcísio. Você está me dando a oportunidade de chegar em casa. Eu não vai ver. Mas, querido, eu estou te contando algo simples, que para mim é desafiador. É desafiador, mas no meu interior, confessando, no meu interior estava, meu Deus do céu, que vontade de pegar a cara desses meninos, pôr nessas vasilhas e raspar a cara deles nessa vasilha. Mas, brincadeiras à parte, mas, queridos, é algo que me tira do sério. É uma coisa simples, talvez para alguns. Ah, tranquilo, eu chego e faço. Mas para mim, queridos, eu gosto de sair de casa e deixar organizado, voltar para casa e deixar organizado. Tanto que eu vou viajar, eu deixo tudo limpo, porque eu quero chegar com tudo limpo. Mas nem sempre essa é a minha realidade. O porquê que eu estou te falando isso? Essa é a minha fraqueza. E isso me faz murmurar. Estou sendo sincero diante do Senhor e diante de vocês. Mas aí ontem, com esse pequeno detalhe, e que tem a ver com o que eu estou falando aqui, isso, queridos, me fez pensar de tantas vezes que o Senhor me deu a oportunidade de voltar para casa. O Senhor me deu uma casa. O Senhor me deu o prazer, porque gente, eu não gosto de cozinhar. Eu cozinho. Eu não gosto de cozinhar, mas eu cozinho. Mas eu gosto muito de limpar a casa. Eu gosto, eu tenho prazer em fazer isso. E aí o Senhor me deu a oportunidade de servir a minha família limpando e organizando a casa. E por tantas vezes, qual foi a minha atitude? Eu murmurei. Vocês estão entendendo que é muito simples? Aí, que exemplo mais bobo? É bobo, mas é algo, queridos, que na nossa rotina acaba nos arrancando e nos roubando a adoração. E aí, hoje, com esse gancho aqui, eu te faço um desafio. O que é bobo? O que é simples aí? E que rouba a sua adoração? Que te impede de ver a glória do Senhor, que te impede de glorificar o nome do Senhor. E aí, às vezes, ontem, eu meditando nisso, eu falava assim, quantas pessoas não têm nem uma casa para arrumar? Quantas pessoas gostariam de ter filhos para bagunçar a casa e não podem ter, né? Quantas pessoas gostariam de ter um lugar para retornar e não tem? E isso vai nos arrancando a adoração. E para fechar aqui, do versículo 14 e 15, ele vai deixar algo extraordinário. Do 12, né? Quando ele fala no 12 aí, me faça discernir. Olha isso. Olha isso. Obrigado, Espírito Santo. Me faça discernir os pecados inconscientes. Queridos, a murmuração ela é um pecado que muitas das vezes é inconsciente. Quando você está no trânsito, eu não dirijo. Mas aqui tem pessoas que dirigem. Ah, olha isso! Que burro! Parece que você comprou a carteira, não é? E eu sei disso, né? A gente, meu marido dirige, a gente caminha com o povo aqui que dirige, a gente sabe o quanto é difícil ter shalom, ter uma adoração no país no trânsito, né? Ai, meu Deus, por isso que eu não tenho uma arma, né? Porque senão a gente mata um no trânsito. Mas, queridos, na verdade a gente fala assim, a gente pensa, ai, foi só ira do momento. Mas, queridos, isso também é uma oferta. Ali você quer dizer que eu tenho que ser perfeito em toda hora que eu estou falando? Não, queridos, mas a gente pode ser vigilante. Ontem a Thaís orou aqui, eu não me esqueço. Senhor, coloca uma trava na nossa boca, para que nós não venhamos murmurar, que nós não venhamos falar coisas contrárias à tua palavra. Então, o salmista está dizendo aqui, olha, nos ensina a discernir os pecados inconscientes. Então, hoje, esse vai ser o nosso exercício. Se você não ungiu os seus ouvidos e a sua boca ontem com o suco de uva, hoje você vai ter mais um exercício. Hoje você vai pedir ao Senhor para que você discirna os pecados inconscientes da tua fala. Ali, mas a gente já não está
pedindo perdão sobre as palavras contrárias. Bom, se você acha que o que você fez até ontem está suficiente, para mim também está. Mas eu acredito que de uma vida, a gente tem que. Como é que é? Passei o dia. Pastor, passou o dia com a trava na boca, né? Tem que ser, põe água na boca, meu povo. Tem até uma historinha que o pastor Paulo Duarte conta, né? Que a mulher e o marido não estavam dando certo, mais ou menos assim. E a mulher reclamava de tudo, a mulher falava demais, e aí foi pedir, né, aconselhamento pastoral, e aí o pastor Cláudio Duarte percebeu que o problema do casamento era o tanto que a mulher murmurava e o tanto que ela falava mal do marido. Ele foi dar uma tarefa para ela. Toda vez que seu marido chegar em casa, você vai encher a boca de água, vai ficar com a boca cheia d'água até na hora de dormir. E o casamento foi restaurado. Por quê? Porque ele ensinou para a mulher ficar em silêncio. Então, queridos, muitas coisas às vezes a gente não percebe, mas a gente precisa de buscar aqui, ó. Senhor, me ensina a discernir os pecados inconscientes. Limpa-me dos pecados obscuros. Às vezes a gente pensa que pecado é só quando a gente comete coisas grandes. Mas isso, olha aí, obrigada, Marcela. Aí, ó, Salmo 141, versículo 3. Anota aí a referência. Vou ler ele no final, Marcelo. Obrigada. Olha isso. Limpa-me dos pecados obscuros. Mas olha que interessante. Versículo 13. Também guarda o teu servo do pecado da presunção. Quantas vezes não somos orgulhosos na nossa fala? De modo que às vezes a gente nem percebe. A gente é presunçoso, a gente é orgulhoso. O tanto que nós somos assim. Ontem eu citei o texto, ontem ou antes de ontem eu citei a passagem que falava de Miriam e de Arão. E Miriam ficou leprosa por aquilo que falou. Queridos, não foi somente por aquilo que ela falou. Foi pelo orgulho do coração dela. Porque todas as vezes que uma pessoa fica leprosa na Bíblia, é porque existe uma raiz de orgulho nela. E por último, ele vai dizer, não, antes do último, ele vai dizer, assim serei isentado de culpa e libertado da ofensa. Muitas das vezes, esse aqui também é um pecado que cometemos, ofensa. Tem até um livro, se você ainda não leu, eu te indico. Ofensa, a isca de Satanás, do John Bevere. Espetacular. É quando a pessoa ela é fisgada, ela é pescada por aquilo que ouve, pela ofensa que entra nos ouvidos. E Davi termina dizendo que as palavras da minha boca e os pensamentos do meu coração sejam aceitáveis na tua presença. Será que tudo que falamos e tudo que pensamos no nosso coração diante do Senhor tem sido aceitável? E eu fecho com essa pergunta para que você medite nela durante o dia. Então, hoje, nós temos uma direção aí, segundo aquele padrãozinho que eu coloquei lá no grupo do nosso propósito. E nesse segundo dia é silenciando as vozes, né? Não, no caso, é isso. Segundo dia, porque nós estamos começando éramos para começar às 18 horas, né? Na verdade, a gente mudou o horário. Então, ontem era silenciando as vozes, começamos iniciando as vozes, e nós vamos hoje, o nosso jejum hoje é jejum de palavras negativas. Queridos, vocês vão ver o tanto que é difícil fazer isso. Mas tá, vocês me contam. Pode mandar no privado para não passar vergonha. Mas vocês vão ver o tanto que é difícil. Não liberar palavras negativas. Eu ia colocar aqui jejum de palavras. Bom dia, meu amor. Porém, não tem como, né? Sair sem empresa, sem lei com empresa. A pastora Cícera dá aula. E aí acaba que está travando, meu povo, aí? Não? E acaba que não tem como, né? A gente não falar. Mas nós vamos fazer o máximo para isso. Vamos manter um pouco mais de silêncio hoje. Você vai liberar apenas palavras de adoração e vai se abster de palavras negativas. Ah, isso não vai dar certo. Eu não consigo. Não, isso não é para mim. Você vai ver, queridos, todos os dias que a gente coloca um desafio, vai vir algo para de fato te desafiar. Talvez vai chegar aí um grande projeto.
Talvez você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu não consigo fazer isso, não tenho capacidade, não. Só que aí, preste bem atenção nisso que eu vou dizer para vocês. Talvez vai chegar aí, as empresárias que estão aqui, Kirley, Thaís e Marcela. Talvez vai chegar aí um grande projeto. E eu creio, não vou falar talvez, não, vou profetizar, vai chegar para você um grande projeto. Talvez, e aí, talvez, nesse grande projeto que vai chegar, você vai olhar para ele e falar, Deus, não tem capacidade para fazer isso. Não. Só que você não vai poder falar e nem pensar isso. Vai falar, não, Deus está me constituindo para esse grande projeto. E dentre brincadeiras à parte, mas dentre outras coisas. Então, hoje, o nosso jejum é de palavras negativas. Nós vamos substituir as palavras negativas por as palavras de murmuração e as palavras de crítica também. Tá bom? Ah, mas fulano podia ser assim. Isso não faz nada direito. Nós iremos substituir essas palavras por palavras de Deus. Então, se o seu marido, seu filho, seu funcionário, as pessoas que estão perto de você não estão fazendo as coisas do jeito que você gostaria que fizesse, aí eu vou substituir isso pelo quê? Meu Deus, que habilidade que essa pessoa tem. Olha para você ver que excelência que ela trabalha. Mas você não vai apenas pensar, você vai declarar. Aí, por que que a gente vai fazer isso? Porque nós vamos aprender a usar a palavra criativa, que reorganiza e coloca as coisas no seu lugar. Você vai olhar hoje para o seu funcionário, para o seu marido, para o seu filho, e você vai enxergar nele a capacidade que ele tem a partir da ótica de Deus. Consegue fazer isso? Seja sincero, sim ou não? Ó, eu vou ser sincera, é difícil, mas a gente vai conseguir. A gente vai aprender, queridos, um novo estilo de vida. A gente vai sair da área de conforto, da zona de conforto. E nós vamos pedir hoje, nosso arrependimento é pelos pecados de Lashon Hará. O que é Lashon Hará, né? São palavras que ferem e que destroem destinos. Olha isso, que profético. Hoje nós vamos nos arrepender dos pecados de Lashon Hará. Vou repetir, o que é Lashon Hará? Pecados que ferem e que causam destruição de destinos. Lembra que eu acabei de dizer que você vai pegar, você vai olhar e vai falar assim, meu Deus, eu não consigo. Então você já está mudando isso sobre a sua vida. Mas quando você olha para o seu marido, seu filho, seu funcionário, e você declara isso, nossa, meu Deus, que capacidade que ele tem. Olha as habilidades que o Senhor colocou na vida dele. Olha, Senhor, talvez ele não faça do jeito que eu gostaria, mas na porção dele ele é excelente. Sabe o que você está fazendo? Você está arrancando do seu meio as palavras que ferem, mas você está apontando um destino segundo o padrão de Deus. Amém? Podemos caminhar juntos nessa hoje? E nós vamos permanecer ouvindo a palavra. Qual livro vocês ouviram ontem? Conta aí para mim. Mas Coloca aí no chat. Pode falar, tá? ontem eu estudei bastante Mateus. Mateus. E vocês, meninos? Vamos ver se vocês estão fazendo a tarefa mesmo. Salmos, Marcela. Vamos lá. Marilene, pastora Cícera, pastora Cristina, Cirlei. Se vocês ontem não fizeram a tarefa, hoje você tem 2 livros para ouvir. Vai ser acumulativo. Deuteronômio, aleluia. Eu estou ouvindo Jeremias. Queridos, eu chego no final de Jeremias e eu volto. Eu chego a cantar. Pastora Cristina. Isso aí, minha filha, é mergulhar no amor de uma maneira estrondosa. Não tem como falar a palavra toda ouvindo cantares, não, meu povo. Pega a dica aí. Eu estou ouvindo Jeremias e eu chego no final e volto, chego no final e volto, porque o Senhor tem trago algo ao meu espírito a partir de Jeremias. E ali eu fico vendo, né, a totalidade do amor do Senhor, queridos, um povo que decidiu, né, se desvincular do Senhor, e o Senhor fala assim, volta para mim, meu povo.
Vamos lá. Então, vamos orar para a gente encerrar. Você recebe essa palavra? Recebe essa palavra? Olha, eu quero ainda liberar lá no grupo alguns devocionais que o Senhor colocou no meu espírito a respeito da adoração. Só que eu quero até pedir perdão para vocês, e vou deixar gravado isso. Ontem eu não consegui, queridos. Cheguei em casa muito tarde e, né, na agitação do dia a dia eu não consegui finalizar e eu tinha que ministrar ainda a porção do Cordeiro, mas hoje eu vou me esforçar para liberar lá a segunda porção a respeito da adoração, para que nós possamos caminhar dentro disso. Mas o Senhor, na sua infinita graça e bondade, Ele tem nos dado palavras aqui de manhã, né? Então, louvado seja Deus por isso, amém? Eu quero, vamos orar. Pastora Cristina, você pode orar para nós? Pastora, está me ouvindo, Socorro? Ou travou? Está ouvindo? Acho que o dela que travou. Ah, Posso orar, mas eu tô achando a minha internet tá falhando, Padre, porque tá travando para mim. Mas eu vou orar assim, viu? Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, nós, Senhor, nos aproximamos de Ti, Senhor, com reverência e temor, reconhecendo que Tu és o Senhor e não há outro além de Ti. Pai, Tu és Alfa e Ômega, princípio e fim, aquele que era, que é e que há de vir. Antes, Senhor, que houvesse o tempo, o Senhor já era, e a todas as coisas existem por causa do Senhor, por causa da tua vontade. Pai, nós te adoramos, Senhor, pela tua santidade. Que seja santo e mantido santo o teu nome, Pai. Os céus proclamam a tua glória, Pai. A terra está cheia, Pai, da tua majestade, e nós o sabemos. Por isso, Pai, nós declaramos: Tu és luz, e em ti não há trevas nenhuma, Pai. Tu és justo, Senhor, e em todos os teus caminhos. Senhor, tu és bondoso em todas as tuas obras. Senhor, nós te adoramos pela tua fidelidade, porque o Senhor permanece, Pai, o mesmo, até quando, Senhor, tudo ao nosso redor, Pai, se modifica, Pai, até quando as circunstâncias, Pai, são adversas, a tua fidelidade permanece, Pai. O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo o louvor. Pai, nenhum outro nome se compara ao teu. Ó Yeshua, Rei dos reis e Senhor dos senhores, recebe, Senhor, nesta manhã a nossa adoração, que sai, Senhor, do meu espírito, Senhor, não apenas dos meus lábios, Pai, mas, Senhor, do nosso coração, Pai, do nosso entendimento, meu Deus. Senhor, nós nos rendemos diante do Teu trono, rendemos o nosso coração, a nossa alma, Pai, diante de Ti. Senhor, que a nossa vida, Pai, seja altar, Senhor, vivo, que, Senhor, cada pensamento, cada palavra, cada ação, Senhor, seja para ti um incenso agradável, meu Deus. Nós nos curvamos, Senhor, diante da tua presença e declaramos: só tu és Deus, só tu és digno e só tu és exaltado para todos sempre. Amém, amém e amém. Ai, louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, pastora Cristina. Queridos, que o dia de vocês seja um dia preparado pelo Senhor. Que você possa, que você tenha olhos para contemplar a beleza de Deus. Que você tenha olhos para enxergar a beleza do Filho de Deus. E não deixem de cumprir as tarefas, façam as tarefas, ouça a palavra. Eu não estou dizendo, queridos, que não é para vocês lerem. Leia, mas também ouça. Aprenda a ouvir. Por isso que Deus nos deu dois ouvidos. Porque é mais importante ouvir do que falar. Então, permita com que a voz do Senhor, a palavra de Deus, limpe o seu coração. Permita com que a palavra de Deus acesse o seu interior. Permita-se ouvir a voz do Senhor. Quando nós temos essa prática de ouvir a Bíblia, nós aprendemos, queridos, a discernir a voz do Senhor. Então,
né? Estamos aqui formando um novo estilo de vida. E ele começa na obediência. Amém? Então, que o Eterno abençoe vocês. Até amanhã, às 5 da manhã, e até o grupo também, né? Um beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.